Oi, pessoal, tudo bem? Estamos encerrando hoje a primeira semana da Conversas com Significado. É uma ação inédita em rede aqui no LinkedIn, que tenho a alegria de fazer parte, que juntou 10 líderes focados em temas de sustentabilidade, impacto social, diversidade e inclusão, que se juntaram voluntariamente para compartilhar conteúdos muito interessantes relacionados a esses temas. E para encerrarmos a primeira semana, com toda a honra, recebemos aqui o Reginaldo Morikawa, que é o CEO da Corin, para conversar conosco sobre sustentabilidade como ponto central na agenda dos líderes de hoje e do futuro. Então, Reginaldo, muito obrigada mesmo por aceitar nosso convite. Oi, tudo bem, Tarsila? Obrigado. Eu que agradeço aí pela participação em tão honrado grupo e de um assunto que a gente gosta tanto, né? Que é essa questão do significado, essa questão da sustentabilidade. Estou muito feliz, agradeço muito. Obrigado. A gente que agradece, Reginaldo. Então, para começar a nossa conversa, falando um pouquinho do propósito da Cori, né? A Cori completa 26 anos, né? Uma empresa brasileira, pioneira na agricultura natural, foi eleita a marca mais conhecida de orgânicos, né? Segundo a pesquisa da Organics, que foi publicada há 2 anos no Valor Econômico. É pioneira também em uma série de produtos hoje que ela comercializa. Os mais conhecidos são frangos, né? Os ovos orgânicos, sem antibióticos, mas também a Corin é pioneira aí na certificação de bem-estar animal no país. Foi a primeira a exportar frangos orgânicos também. A primeira a ter um centro de pesquisa de agricultura natural no mundo, certo? E tornou referência, né? Eu acredito. É o que, que eu vi lá com vocês. E também, assim, a gente vê agora cada vez mais uma influência muito grande para transformar a agricultura convencional numa agricultura natural, oferecendo aí desenvolvimento de tecnologias agrícolas, bioinsumos, né? Enfim, além disso, vocês têm mais de 2.500 itens, né, como mel, café, própolis, nas suas lojas de varejo. Enfim, uma marca super admirada. E eu queria então ouvir de você, Reginaldo, assim, qual que é o propósito, né, a razão e a ambição da Corim? Né? Qual que é a sua visão? Qual que deve ser o principal papel das empresas e qual que é o papel da Corim? Bom, quando a gente fala de uma empresa constituída de forma clássica, né, Tarsila, a gente vê aqueles objetivos de curto alcance, né? Uma missão mais particular. A gente percebe uma visão muito voltada para aquele momento assim de mais curto alcance. Então, e a gente percebe que as empresas tradicionais, elas têm esse viés de resolver o seu problema, que não é errado. Eu acho isso, acho não, tem que ser assim mesmo. Só que, no caso da Corin, como nós temos um objetivo que ele veio de uma filosofia, né? A Corin, ela nasceu idealizada pelo fundador da Igreja Messiânica, que o nome dele é Mokichi Okada, né? E ele fundou a Igreja Messiânica e recebeu o título de Senhor da Luz. Então, ele deixou idealizado uma fundação que era para cuidar da mente, do belo, das atividades ligadas ao belo, que assim ele coloca como uma forma de alcançar o paraíso na Terra, ações belas. Então, ele deixou idealizada essa fundação que existe hoje, né, construída também, chamada Fundação Mokichi Okada. Depois ele deixou a Igreja Messiânica, que é para essa realização da união com Deus, dessa religião, dessa questão de ter Deus e o espiritualismo incluídos na nossa vida. E deixou idealizada a Corin, o grupo Corin, né, que veio com essa missão de cuidar do quê? Se você já cuidou do espírito, falta o corpo, né? Então nós temos o grupo Corin idealizado para construir o paraíso terrestre no que tange a preservação ambiental e a qualidade de vida e a saúde das pessoas que estão vivendo aqui, né? Então, por isso,
A diferença da Corin, ela está, eu diria que ela está na abrangência do seu propósito. Você começa a ficar com um campo infinito, um campo muito vasto para poder atuar, haja visto que tudo é importante, mas existem aquelas situações direcionadas ao propósito que a gente colocou, né, que é a qualidade de vida, a preservação ambiental, a questão de manter o agricultor no campo, que faz parte da nossa missão, a preservação, a prosperidade do produtor, né, bem como a qualidade de vida do consumidor. Então, a hora que você junta tudo isso, faz com que nós tenhamos não é uma obrigação, mas faz com que a gente tenha uma capacidade muito grande de fazer novas frentes. E isso faz a diferença entre uma empresa convencional para uma empresa como a Corin, que é uma empresa que vai ter parâmetros, eu diria que, assim, a primeiro momento, inatingíveis do ponto de vista normal, assim, né? Quando você fala que a gente lançou o primeiro frango sem antibióticos em 1994, né, Tarsila? E que tinha o símbolo do frango real que se implantava naquele ano, era o frango. E era o símbolo de produto de baixa renda, não, produto economicamente viável. Então, ele veio a R$ 1 o quilo do frango, e nós entramos no mesmo ano, em 94, com frango a R$ 2. Então, isso já mostra a diferença de que quando você tem um viés econômico de surfar na onda, de viver naquele mar azul, e quando você tem um viés de formar tendência, de ser ponta de lança, de você criar novos hábitos de consumo, né? E tudo isso só ocorre quando o propósito dessa empresa está voltado para aquilo. Porque também você criar, Tarsila, uma estratégia de marketing para alcançar alguma coisa que não tenha um propósito de maior longo alcance e de reconhecimento mundial, você acaba ficando um pouco vazio no seu resultado, sabe? Agora, quando você tem esse viés de fazer mais para o mundo, como é o nosso caso, falta tempo, falta dinheiro para realizar tudo que a gente tem vontade, viu? Nossa, Reginaldo, é muito lindo ouvir essa sua fala, né? E tentar entender tudo que representa a visão da Corin. E eu vi recentemente numa entrevista sua ali na UOL, na Líderes UOL, que vocês falam que 100% do lucro da Corin é reinvestido na própria empresa, né? E vocês são muito Sim. saudáveis economicamente, têm crescido aí na ordem de 2 dígitos nos últimos anos. Será que assim a gente pode dizer que na Corin o lucro é só um meio para se atingir o bem-estar social, com profundo respeito, entendimento da natureza e de todos esses atores aí, como você mesmo falou, a preservação da qualidade de vida também dos agricultores no campo, da alimentação, enfim. Se puder explicar um pouquinho, como é que se dá a tipificação jurídica e a filosofia da Corin? Olha, Tarsila, eu acredito que a nossa empresa ela passa a ser única no Brasil quando ela tem esse viés de análise que você está colocando, né? Porque ela não é única para nós, porque na verdade nós somos descendentes da filosofia de Mokichi Okada. E ele mesmo diz que o socialismo tem problemas, que o capitalismo também tem dificuldades, e ele coloca de uma forma que cada empresa deveria ter seus funcionários como sócios. Ele não coloca nem um socialismo, nem um capitalismo, é uma forma diferente de conduzir a vida, né? Então, um dia eu espero ver isso e a gente tenta implantar isso na empresa. O que acontece, então? Acontece quando você tem uma determinada faixa de lucros, você começa a, primeiro, separar o reinvestimento do seu negócio, porque sem isso você não cresce e sem o crescimento você não consegue concretizar nada, né? Então, essa é a primeira parte. E a segunda parte é tratar os funcionários com o senso de sócio, os seus colaboradores como o senso de sócio. Não são verdadeiramente, nem juridicamente, mas a gente entende que eles estão ali com o mesmo propósito da gente, ou até alguns vêm
com um propósito até muito engajados, né? A gente se surpreende. Um exemplo disso é o Marceno, que trabalha no marketing com a gente. E ele não veio porque ele ia ganhar mais, na verdade ele veio ganhar menos. Também para desmistificar isso, que então eu tenho que distribuir meu lucro. Não, não é bem assim. É tudo dentro do justo, né? E aí o Marceno, ele chegou, o case dele é interessante, que ele falou, queria trabalhar no marketing da Cori, e eu falei, o que te traz aqui, né? Ele falou, eu gostaria de fazer bem para os outros, gostaria de ajudar o planeta, as empresas que eu trabalhei até agora são normais. Eu falei, então quer dizer que nós somos anormais, Marcelo, né? Ele falou, sim, nesse ponto sim, porque a gente percebe em vocês que se for bom para o planeta verdadeiramente, não simplesmente para os outros entenderem que você quer que eles entendam isso, é interessante. Então, a gente tem esse viés, ele entrou, então isso faz com que todos, porque a Corin, ela é, hoje, a nossa pirâmide de pagamento, a gente criou um sistema diferente de pagamentos que valoriza o profissional pelo que ele é, e não pelo estudo dele, sabe, Tarsila? Não existe ainda eu não vi ainda no Brasil isso, né? Um pouco eu fui inspirado pelo Japão. Lá no Japão você tem aquele efeito econômico que aqui no Brasil está chegando, né? Aqui no Brasil ter uma secretária do lar é simples. Aqui no Brasil ter um carregador de malas no hotel, se não tiver, o hotel não é bom. Mas começa a perceber que lá fora as profissões elas invertem a mão, porque quando você dá estudo para todos, você começa a ter uma dificuldade de ter mão de obra para fazer assuntos que ninguém quer fazer, entendeu? E aí você começa a valorizar a pessoa não pela escolaridade dela, mas sim pelo amor com que ela faz aquilo que ela precisa fazer, né? Então, a hora que você começa a valorizar o profissional não pelo currículo dele, mas sim pelo amor e pela dedicação e pelo empenho com que ele faz aquilo que ele foi proposto a fazer, você percebe que ele também fala, puxa vida, eu não quero sair daqui. Aqui eu sou um cortador canhoto de limpeza de filé de peito, né? Então, assim, nós voltamos um pouco, talvez, na Idade Média, quando você era valorizado, né? Era o filho do artesão, o filho do ferreiro, eu sou o carpinteiro. Então, a sua profissão que ajudava a comunidade era o que te remunerava. Então, nós criamos, né? Eu criei ali um jeito de pagar diferente, que é um jeito que valoriza quando a pessoa passa por uma posição que não tenha tanto privilégio, socialmente falando. O que você é? Eu sou um ajudante geral, então a gente paga mais para ele porque ele tem uma posição depreciada assim pela sociedade. O segundo ponto, se ele trabalhar com serviço pesado, se ele trabalhar com serviço pesado, nós damos um bônus a mais para ele, porque, puxa vida, ele está pegando peso e eu não. Aquele insalubre, sabe assim, não insalubre pela lei, mas insalubre assim, eu estando lá dentro do frigorífico, trabalhando com aquela umidade, com roupa, EPI, e tendo que ali fazer limpezas de frangos, lavar ovos. Então a gente entende também que esse é um grande profissional e ele precisa ser remunerado por isso. Então a gente paga também um pouco a mais. E, por último, a gente paga um pouco a mais também se tiver um certo nível de periculosidade, ele tiver lá mexendo com energia elétrica e pode tomar um choque, né? E o interessante é que isso, Tarsila, achata um pouco a pirâmide da empresa, né? Entre o salário do primeiro até o mais baseline da gente, você achata muito. Então, nós já tivemos experiências assim bastante interessantes, sabe, Tarsila? Positivas e negativas. Teve uma vez um engenheiro que chegou para nós e falou assim, olha, eu não admito o que vocês estão fazendo aqui nessa empresa. E eu falei, o que é que nós estamos fazendo nessa empresa? Ela falou, não, vocês pagam tantos benefícios para quem, essas coisas que vocês criaram aí, que diferencia as pessoas, que no final não existe quase diferença entre o meu salário em relação ao salário da base técnica, em relação ao salário da base produtiva, né? E aí eu falei, mas você ganha menos do que você deveria ganhar? Ele falou, não, eu ganho até que bem.
eu estou me incomodando com as pessoas que ganham mais do que deveriam ganhar, sabe? Então, assim, a gente ouve algumas declarações que chocam a gente, porque fala assim, ué, mas você está preocupado, então, não com o que você ganha, você está preocupado que o outro está muito próximo de você, sem ter essa distinção social. Então, você percebe que o sistema que Mokichi Okada coloca é valorizar as pessoas por aquilo que ela faz. Então, estou valorizando, essa pessoa não trabalha mais com a gente, mas eu estava valorizando ele pela aptidão dele, pelo currículo, mas ele falava, como que eu estudei tanto e essa pessoa não estudou nada e ela está ganhando assim uma diferença tão pequena em relação a mim, né? Então, isso é um modelo que a gente aplica mesmo, né? Então, eu acho que essas diferenças fazem a nossa ser diferente. Vocês são incríveis, vocês são muito profundos, né? Você vê essa relação toda com o ser humano, com cada trabalhador, com cada indivíduo. E aí, Reginaldo, eu queria fazer uma pergunta nesse sentido, assim, em termos de políticas públicas, né? A gente vê que no Brasil muitas empresas elas fazem uma articulação pública muito voltadas ao seu próprio interesse, né? E no caso da Cori, a gente estudando a atuação de vocês, a gente vê assim, que há anos vocês presidem o Comitê de Agricultura Natural do Ministério do Meio Ambiente, da Agricultura. Vocês têm uma atuação, presidem a AVAL, né, Associação de Agricultura Alternativa. Vocês são membros do Conselho Empresarial de Franquias, enfim. E vocês tiveram um papel essencial no desenho de regulações que são super importantes para o Brasil, como a Legislação Nacional de Orgânicos, agora recentemente o Programa Nacional de Bioinsumo, esse último agora lançado, né, pelo Ministério da Agricultura. Estima-se que o mercado de bioinsumos, que vai substituir, né, os componentes químicos, adubos e agroquímicos, já movimenta mais de 1 bi. Né? E o que a gente vê assim que o Brasil, né, sendo um país mega diverso, onde a agricultura representa 23% do PIB, né? Então assim são ações muito importantes que vocês estão mexendo. Assim, eu vejo quase que vocês fazem uma revolução silenciosa e que muita gente não sabe que está por trás, né? Então eu queria eu ouvi um pouquinho assim, qual que é o papel das empresas na construção de uma agenda pública, né? De quem que é a responsabilidade, afinal, na sua visão? Eu vejo o seguinte, Tarsila, que as empresas elas tendem a querer o resultado embasadas no seu próprio negócio, como você falou, não é errado, como a gente falou também, mas a gente percebe que o Mokichi Okada tem um ensinamento que diz assim: quando você quer a felicidade para você, você tem que fazer a felicidade do próximo, né? Então ele exemplifica esse ensinamento da seguinte forma: ele coloca assim, se você colocar a água dentro de uma bacia, imagine que essa água for a felicidade, né? Ela só vai vir para você quando você empurrar essa bacia para outra pessoa, entendeu? Então, quando você empurra a felicidade querendo dar para alguém, é que na verdade ela virá para você. Assim que ele exemplifica para ficar mais fácil da gente entender. Então, tudo que a Corim faz, ela faz para o segmento que a gente está. Então, porque se o segmento se naturalmente você terá, em algum momento, esse retorno daquele investimento. Então, eu acredito que há muito esforço das empresas em resolver aquilo que ela enxerga, mas é muito pouco esforço para promover o crescimento do setor como um todo. Ele fala, mas se eu fizer isso, eu vou promover o meu concorrente. Olha, a Corim criou 4 concorrentes e são os maiores do mundo. E são os nossos concorrentes. E quando perguntam para nós o que você sente com isso, tem medo? Eu falo, não, medo não, porque nós vamos continuar crescendo e espero que eles consigam correr atrás da gente sempre, né? Ah, mas aí você quer vê-los atrás de vocês. Eu falei, não, se eles conseguirem passar a gente, eu vou ficar mais feliz ainda, porque aí dá para a gente fazer outra coisa. Então, assim, você não precisa ficar, sabe, o CVP do produto, não é isso? O ciclo de vida do negócio, você tem que estudar isso também. Nada é eterno. Aquilo que é uma verdade hoje pode ser uma pseudo-verdade amanhã. Então, as lanchonetes de fast food estavam alta, daqui a pouco já tem lanchonete vendendo café e vendendo salada e fruta.
Então, assim, você percebe que essa adaptação está ligada à sociedade, né? E a Corin, ela, então, ela faz para o segmento. Nós conseguimos, foi uma coisa que deixou a gente muito feliz e nós não ganhamos R$ 1 com isso, tá? Foi a gente conseguir implantar o primeiro incentivo para a produção orgânica no Mato Grosso do Sul para quem criar bovinos no Pantanal. Porque nós conseguimos mostrar para o governador e para toda a banca de secretários do governo que eles estavam tentando preservar o Pantanal, mas eles não estavam incentivando a atividade econômica lícita no Pantanal. Não existe você conseguir mudar um modo operante sem apresentar uma alternativa a substituir aquilo. Tudo é muito importante, mas assim, nós falamos, por que vocês não incentivam a produção de bovinos orgânicos no Pantanal? É uma atividade que tem mais de 200 anos ali e é uma atividade altamente sustentável que consegue gerar emprego, renda, inclusão social e mantém toda a preservação do Pantanal. Eu falei, você passa a promover o agente da mudança. Ai, não, fantástico, Renose. Agora, sim, vocês trabalham com a questão da alimentação, né? Vai dar para alimentar o mundo? Como é que os padrões de consumo hoje têm caminhado e como é que você vê, então, a Corin com esse estímulo? Para onde vocês gostariam de levar? Qual seria o futuro que você vislumbra, assim, do ideal com relação à alimentação? Essa é a pergunta que mais ouvimos. Toda empresa de orgânicos ouve isso porque logo se relaciona o consumo com a escala de produção. Ela, claro, ela tem a ver. Daqui a pouquinho nós estamos aí com 9 bilhões de pessoas e tal. Mas o grande fator, ele é sistêmico, né, Tarsila? Ele não se responde essa questão somente com um dos atores, que é o produtor de alimentos. E seja ele qual for, sempre vai faltar comida, ou sempre vai faltar sapato, ou sempre vai faltar carros, se você não souber consumi-los. Sempre se relaciona essa pergunta com a diferença entre produtividade versus capacidade de consumo ou necessidade de consumo, né? Então, essa questão dessa elasticidade de produção, ela é um dos fatores, sim, mas ela não é o único. O que nós costumamos dizer é que, como qualquer outra escolha que você faz, ela precisa estar ligada a uma regra sistêmica. Ou seja, se você vai falar de será que o orgânico alimenta o mundo? Aí eu vou te responder algumas outras perguntas que eu vou fazer para você, que você tem que me responder para dizer sim ou não. Primeiro, as pessoas vão continuar sendo obesas em 80%, em 65% da população mundial, 58% da população mundial, e ainda tem 800 milhões de pessoas passando fome? Então, assim, você começa a perceber que existe uma escala entre a alimentação orgânica e natural, consumo, né? E tem um zero nesse meio aqui. Esse zero, o marco zero, é quando a pessoa começa a se alimentar de forma correta, né? Nós temos aí muitos impactos causados pelo excesso de alimentação, o excesso de nutrição. A alimentação hoje ela passa primeiro pelos processos de processamento. Você tem muitos alimentos processados, abusa-se do grupo GAS, que é gordura, açúcar e sal. Então, você tem o grupo GAS feito de uma forma desbalanceada. Você começa, então, a chegar ao quê? Primeiro, você tem que partir de uma nutrição errada para uma nutrição, que é o marco zero, que é a comida de verdade. E quando eu falo comida de verdade, eu estou falando de qualquer alimento vivo, seja ele fruta, legume, verdura, mas você está comendo comida de verdade, não processados, entendeu? É doce, é pão, é creme daquilo, entendeu? E aí, esse é o zero, quando você começa a comer comida de verdade. Ao você fazer isso, seu consumo de alimentos ele cai muito, cai muito. O que eu gastava, não só de dinheiro, mas de armário para guardar toda a sorte que o supermercado me oferece, era pelo menos o dobro, e eu comia muito mais.
Hoje eu consumo frutas, legumes, verduras, cereais e carnes e tudo que é comida de verdade. Não estou falando de vegetarianismo, não estou falando de veganismo, estou falando de uma alimentação completa daquilo que Deus deu na natureza. Então, assim, a partir daí, consumir alimentos livres de agroquímicos, você entra numa outra linha nutricional, que é: será que eu preciso comer 1 quilo de alimento para ter 1 quilo de ingredientes, de micronutrientes? Vamos fazer uma relação assim para ficar fácil de entender. Se eu perceber que o alimento orgânico, igual o morango da Cori, né, que nós mandamos analisar, ele tinha 30% a mais de vitamina C. Então, eu começo a ter também uma alimentação embasada, não na quantidade de alimentos que eu faço, mas sim no valor nutricional que ele tem, sabe? Então, são fatores, Tarsila, que a gente tem que colocar na balança, sabe? A gente tem que ter a produção, sim, mas não vai ser só o aumento da escala de produção que vai falar que você vai suprir a fome do mundo. Primeiro, até se fosse uma questão simples de resolver, Tarsila, já não teríamos pessoas passando fome hoje, sabe? Então, eu acho interessante a gente ouvir assim, como que a alimentação orgânica vai suprir a fome do mundo? Então, eu posso perguntar assim, por que ela não acabou hoje? Sabe? E por que ainda temos pessoas, quase 1 milhão de pessoas famintas, 1 bilhão de pessoas famintas no mundo, e a gente está discutindo como é que vai ser no futuro, se a alimentação orgânica pode fazer isso ou não. Você percebe que a segurança alimentar ela está relacionada com distribuição de renda, com entendimento de que a água é de todos, que o sol é de todos, enfim. Então, isso é uma situação muito mais complexa, mas com certeza, ao você consumir um alimento orgânico, que tem uma quantidade de nutrientes, mas isso, Reginaldo, que você está falando, não é constatado nos nossos estudos. Tá bom, mas no meu foi. Então, assim, no nosso a gente detectou 30% a mais de vitamina C. No nosso milho que a gente produz, a gente percebe uma série de nutrientes, micronutrientes que estão mais à disposição. Então, assim, talvez não seja uma máxima que eu possa dizer para todos e também não tenho essa intenção, só estou dizendo que o que a gente produz tem uma grande disponibilidade de nutrientes. Então, nesse ponto, eu acredito que a humanidade vai evoluir muito ainda. Ronaldo, assim, para a gente encerrar aqui a nossa conversa de hoje, você falou muito em consciência hoje, ao longo dessas conversas. Se você puder deixar uma mensagem final com relação ao papel do líder mesmo, né? Quais características que você acredita que definem os líderes do futuro, que estão chegando cada vez mais? Houve uma mudança também que você está vendo, está despontando aí com a crise do Covid? Qual a mensagem que você gostaria de deixar para outros CEOs ou futuros líderes que estão chegando aí? Bom, eu tenho 52 anos de idade, eu comecei a trabalhar na década de 80 e eu só tive chefes naquela época, né? Então eram chefes. Faz isso, estou mandando, isso não está bom. A gente ouviu de tudo nessa época e eram os modos operantes da década, né? E aí a gente percebe que nos anos 90 a gente já começou a ter uma outra consciência e hoje a gente percebe o quê? Que aquilo que a gente aprende, né, nos cursinhos é verdade, viu, gente? Você ser líder e não ser chefe é o que mostra toda a diferença, mas isso eu acredito que todos já praticam. Eu não vejo, eu nem consigo mais admitir ou eu não consigo entender que existam ainda pessoas que são chefes, mas infelizmente ainda tem muita gente que está nesse estágio, que acha que produtividade, que acha que resultado está ligado naquela cenoura que põe na frente. E eu sei que muito mais do que uma cenoura que prometida, dá para entender essa metáfora, né? Assim, aquela coisa de meritocracia. A meritocracia funciona? Funciona. Você também fazer empuxos de grupo, treinamentos, campanhas, funcionam, funcionam. Mas, sabe, tudo isso instiga aquilo que você tem de mais egoísta dentro de você. E o que eu deixo para os meus amigos que estão também, como nós agricultores dizemos, na lida, né? É que quando você tem alguém
que está engajado no mesmo sentimento que você, e ele se sente parte integrante do todo, ele não vai buscar uma cenoura, o que ele vai precisar é de muita conversa. Dá um pouco de trabalho? Dá, porque os nossos colaboradores, às vezes, eles marcam comigo para contar uma ideia e a gente fica conversando horas. E eu não estou falando de gerente ou diretor, não. Eu estou falando do seu Darcy, que trabalha lá na Chia, e ele chegou para mim outro dia e falou assim, olha, Morikawa, nós precisamos melhorar essa caldeira aqui, sabe? Eu estou fazendo muita hora extra e isso não dá certo. Se vocês comprarem uma caldeira maior, a gente consegue diminuir o turno. Eu falei, poxa, eu agradeço muito, né? Então, assim, já fui lá atrás na empresa, já tinha esse projeto rodando lá, mas ele estava talvez numa fila um pouco abaixo. Eu fui lá, puxei ele para cima e a gente fez o investimento. Então, assim, fica interessante porque hoje eu diria que nós temos 400 Morikawas e não só eu puxando 400 pessoas, sabe? E, na verdade, a gente, quando começa a administrar dessa forma, a gente passa a ser empurrado, viu, Tarsila? Dá um pouco de trabalho, viu, pessoal? Dá mesmo, porque você tem que aprender que você tem duas orelhas, dois ouvidos e uma boca, né? Então, eu acho que essa máxima que Deus colocou no rosto da gente, no nosso corpo, é o que a gente aplicaria hoje. Meu conselho seria esse para os nossos amigos aí que estão conduzindo as suas atividades. 2 ouvidos, uma boca. Ô, Reginaldo, foi maravilhoso conversar com você, como sempre. A Cori é apaixonante, é isso, né? São pessoas que estão ali por toda uma filosofia, por uma vontade coletiva, como você falou, que não puxa o egoísta, né, de cada um, mas puxa o todo. Então, assim, muitíssimo obrigada. A gente está aqui chegando no nosso tempo final. Eu não quero tomar mais do seu tempo, mas eu agradeço imensamente em nome da iniciativa, aqui do grupo, e espero poder, então, depois levar muita gente para visitar e conhecer a sede da Cori, para a gente aprofundar ainda mais essas sábias ensinamentos que vocês têm de tantos anos aí de atividade, que vem transformando, né, o Brasil e o mundo afora aí. Então, um abração para você, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Tarsila, eu que agradeço ter sido incluído em um grupo tão especial, de pessoas tão especiais, que tem uma missão tão grandiosa de conduzir as suas empresas, né? E o que eu espero é que todos entendam que existem outros mecanismos que possam parecer subjetivos, mas no fundo eles dão um grande resultado, né? A gente está vendo isso na prática, né? Tá bom? Obrigado mesmo e um abraço para todos vocês com muita proteção de Deus. Um abraço, obrigado. Obrigada, até logo.